Bom, gente, eu estou aqui diretamente de Los Angeles, na Califórnia, mas eu poderia muito bem estar em Las Vegas, né? Porque seria melhor. Eu estou com esse cara aqui do meu lado, que você é eu posso dizer que é um artista circense, mas assim, para quem vê o que você faz, cara, você é assim, a definição de um artista, você é o verdadeiro artista, porque esse cara faz de tudo, bicho, faz cada coisa que eu nunca vi. Um pouco de tudo, verdade. Alfredo Silva, obrigado, é isso aí. Meu irmão, obrigado por ter vindo aqui, sair de Las Vegas para vir até aqui, né? Olha, foi um prazer, a gente gosta sempre de estar em contato, né, com o pessoal da nossa terra e eu saí do Brasil muitos anos atrás, então para mim é um prazer estar falando aí com o pessoal do Brasil. Primeiro que nós nos conhecemos, tem que falar através do Murilo, do meu amigo Murilo lá de Nova York, que dirigiu você lá de Uber lá em Nova York. Mundo pequeno, né? Um abraço pro Murilo aí. A gente foi fazer uma apresentação lá, eu e a minha noiva, e do aeroporto para o venue ali. Você é brasileiro? Brasileiro, começamos a trocar papo, já ficamos amigos ali, foi sensacional. Não, o Murilo tá sempre lá no show de rap lá comigo. Pois uma abração pro Murilo. E você, cara, eu falo sempre, porque tem pessoas... tem artistas, principalmente brasileiros, que você leva o nome do Brasil para o mundo inteiro, você participa de espetáculos no mundo inteiro. E quando a gente vai lá ver teu nome, não tem aquele reconhecimento, né? Não aparece muito ali. A maioria das suas matérias estão sempre em inglês, Sim. Tem muita coisa... Como é que foi esse teu processo? Depois a gente vai falar da tua vida inteira, Sim. Mas você hoje, você se vê como, assim, nesse cenário? Então, cara, sair do Brasil foi aquela... Eu sabia que eu ia fazer alguns trabalhos na Europa, devido à minha área de trabalho, mas infelizmente o Brasil não reconheceu, não me deu aquela chance, não me deu a oportunidade. Então, a partir do momento, em 2002, quando eu saí do Brasil, que eu fui para a Europa, eu já tinha saído do Brasil uma vez, fui para a Austrália, pô, que roubada. É mesmo? Era para ter ficado 3 meses, fiquei um mês. Eu tô acostumado com isso no futebol, mas no circo? No circo, não me pagaram, sacanagem. Foi uma furada, é um país... que eu adoro, amo de coração. Depois cheguei a voltar lá de novo, morei 6 anos, um país fenomenal. Voltei para o Brasil e aí voltei para a Europa de novo. Tinha brasileiro envolvido nessa história aí? Tinha brasileiro. Tinha brasileiro envolvido, Felizmente e infelizmente. E aí eu fui para a Europa em 2002, tinha terminado minha temporada com o Circo do Beto Carreiro na época. Era para ser um contrato de 6 meses, acabou que eu nunca mais voltei. Caramba. Acaba um, emendou o outro, a gente tenta fazer um trabalho legal, positivo, né? Representando o Brasil e sempre... Porque na nossa carreira, né, o que manda é o seu último trabalho. Se você fez um bom último trabalho, aí a recomendação vem, o pessoal começa a falar de você, e isso rodando no Globo da Morte, como piloto do Globo da Morte. Eu sou a 3ª geração de pilotos do Globo da Morte e 6ª geração de circo, então meu avô já fazia o Globo da Morte. Ensinou pro meu pai, fui para a Europa e nunca mais voltei, cara. Mas peraí, vamos do início. Você nasceu aonde? Você é de onde? São Paulo, Tatuapé. Zona Leste. Olha só, capital de Sampa. Ali mesmo. E como é que foi a tua infância? Porque para você virar, da tua família, o pessoal todo já trabalhava com circo, Da parte do meu pai, todo mundo. 6ª geração. Da parte da minha mãe, não. Minha mãe veio ver o show, se apaixonou pelo motoqueiro e escapou pro circo. Foi assim que aconteceu. Porque na nossa época, aqueles circos que tinha macaco, tinha tigre, tinha animal, naquela época podia, né? Claro, e a gente ia muito ver Marcos Frota, ver... Tem vários. Sérgio Malandro mesmo, né? O circo do Sérgio Malandro. Beto Carreiro, a gente já vê de tudo, né? Agora, na verdade, tem vários circos. O circo no Brasil, no Sudamérica, é o maior país em relação de circo. É mesmo? É o pessoal que gasta mais com material, inova, artistas e tal. Então, o Sérgio Malandro foi até uma história engraçada. Na hora do Capeta, ele tinha aquele programa na televisão, no SBT, que era ele e a Xuxa, né, cara? Eu cresci ali com o meu ídolo, né, cara? É incrível isso, essa história. Ele tinha o circo, ele tinha uma sociedade com o circo do Marquinho Bandeirantes. Então o Marquinho tinha o material do circo, o Sérgio Malandro entrava com o nome, eles fizeram a sociedade e a gente trabalhou lá muitos anos. Até o Sérgio, se lembrar, eu tenho o nome do meu avô, Alfredo Silva, e no circo seu, Sérgio, meu avô tinha os 2 chimpanzés. O Bruno e o Trinity. E o Globo da Morte. Pra ele vai ter que ver isso aí. Não, ele vai ver isso aí, ele vai lembrar na hora. Bons tempos. Pô, o Serginho foi no meu programa, deu um show, cara. E nós fomos agora no teatro ver ele. É muito doido. Energia, não sei como você conseguiu a energia dele, aí, glu-glu e... Glu-glu, quase que eu te falei, você ia chegar aqui, pegadinha do malandro. Pois é. Mas aí com que idade você começou, por exemplo, você estava trabalhando lá, você começou a ajudar Sim. Como é que era? Cara, você, criança de circo, brinca de circo. Abri a porta do meu trailer... O circo estava ali, o picadeiro vazio, ou às vezes já o pessoal treinando. Hoje eu sou malabarista. Aí você vai lá, não sabe nada e tenta. Aí você descobre se você tem um talento ou não. No meu caso, eu descobri que eu tinha um talento para malabares. Eu sou malabarista também. Caramba.
não sou assim top, porque quando você não dedica todo o seu tempo só naquela habilidade, naquela técnica, você não cresce. Como eu dividia a minha técnica em diferente, eu pulava no trampolim, voava no trapézio, andava no pêndulo da morte. Puta. E eu assistindo o espetáculo, eu cresci assistindo meu pai e meu avô, entendeu? Se apresentando. E eles eram para mim super-heróis. Eu queria ser igual a eles. Porque o pessoal aplaudia para todo mundo, mas na hora do Globo da Morte, na hora do número perigoso, o aplauso era maior. Desde criança eu já vi adrenalina, né? Adrenalina e o reconhecimento de você estar arriscando a sua vida ali ou a vida de alguém. Então eu falava, porra, que legal, essa galera aqui ganha um aplauso mais que aquele. Então eu me apaixonei por esse número mais perigoso. Aí eu fui esse maluco aí, não esquece que é atirador de faca, então, tem umas coisas que você faz. A minha primeira paixão foi o Globo da Morte, realmente, né? As motos. Então eu saí do Brasil, fui para a Europa, fui para a Austrália a primeira vez, fui para a Europa com o Globo da Morte. Depois do Globo da Morte, eu falei, pô, e agora? Eu preciso fazer alguma coisa diferente, uma coisa que não tem muito. Que idade você tinha quando você saiu do Brasil? Olha, eu saí do Brasil em 2002, eu tenho 41 agora, não quero falar aí, mas tem uns 20 e poucos anos já, 20 e poucos anos já que eu saí do Brasil. Eu saí, primeiro contrato na Dinamarca, rodando o Globo da Morte. O cara gostou do meu trabalho, o grupo que eu trabalhava. Isso quando você fala, você era um daqueles motoqueiros que ficava rodando lá dentro. Entendeu? Eu sou uma peça daquele número. Sei. Então eu, como uma peça daquele número, o responsável pelo número vai... esse cara é bom, esse cara é ruim, esse cara é legal, trabalha pouco, trabalha muito. E meu estilo, como no circo do meu pai eu fazia de tudo, eu estava ali fazendo só uma coisa. Então não tinha tempo ruim para mim. Sim, claro. Entendeu? E na Dinamarca, a gente montava e desmontava todo dia, porque o circo lá viaja um dia. Não é igual no Brasil, o circo fica 2, 3 semanas, um mês, né? Um dia, porque são cidades muito pequenininhas e a cidade já está acostumada, ela sabe que o circo vem ali naquela época. Então, o circo lota, pode estar chovendo, pode estar um calor, pode estar frio, porque o cara sabe, ou é aqui ou não vem mais. E a gente fazia isso, foi uma experiência muito agradável, ele gostou do meu trabalho, eu gostei de trabalhar com ele. Ele me chamou para fazer outro trabalho, foi fazendo outro e acabou que eu nunca mais voltei para o Brasil. Mas lá no Brasil, antes de você fazer o Globo da Morte, você chegou a trabalhar só com a tua família, você trabalhou também no Beto Carreiro? Você trabalhou no Beto Carreiro? Sim, no Beto Carreiro. Esse foi o meu último trabalho antes de sair do Brasil. Aí isso você fazia de tudo lá? Isso você não, no Beto Carreiro também. Eu tinha vindo para a Austrália, meu contrato tinha falhado, não me pagaram, deu BO e tal. Voltei para o circo do meu pai. O gerente, na época, que era o Jefferson, o apelido dele Fussa, me ligou, perguntou se eu não conhecia 2 pilotos, porque... Eles estavam fazendo a publicidade de 4 motocicletas dentro do Globo. Naquela época era bastante motocicleta até, só tinha, acho que o máximo era 3. Falei, olha, tem um rapaz que foi comigo para a Austrália, não deu certo, o Leonardo Nacarado, um amigão, um abraço para ele. Liga para o Leonardo, ele ligou para o Leonardo foi. Aí ele falou, mas eu preciso de mais um. Falei, pô, quanto tempo você precisar? Vem aqui e faz aqui 2, 3 semanas comigo só. Aí eu decidi sair do circo do meu avô, do circo do meu pai, da minha família, e lá fazer essas 2, 3 semanas, que acabou sendo 1 ano e meio. Fiquei 1 ano e meio lá com eles. Fizemos ali a parte ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Não, e ele tem, tem o parque dele lá, tem sucesso. Ele é impressionante. Não, né, o Beto Carreiro era... Aliás, o pessoal que vai lá no parque dele diz que não deve nada... É uma Disney, né? É uma Disney. A Disney brasileira. O Beto Carreiro é uma história muito legal. Eu fui no parque do Beto Carreiro quando estava construindo. Caramba. Ele gosta muito do meu irmão. O meu irmão Alan, ele é desse tamanho assim. Ele é 1 ano mais jovem do que eu. O Beto prometeu para ele um pônei. Vai lá no parque, lá escolhe a dedo um que você quer. Cara. Então a gente foi, estavam construindo, cara. O pessoal chamava ele de louco. Ele é um visionário, cara. Ele é um visionário, ele tinha visão, aquele cara sonhador, e ele fazia o sonho dele acontecer. Investidor assim, empreendedor no máximo. Um cara super humilde, super inteligente. Esse é um cara que no Brasil tem um nome incrível, mas que nunca nem se preocupou em ir para fora, né? Ele falou, o nome dele não vai morrer nunca no Brasil. É um cara, assim, respeitamos ele assim no máximo, muito inteligente. Ele gostava de circo mesmo, sabe? Então, com o dinheiro dos circos que ele conseguiu fazer, foi que ele investiu no parque, entendeu? Agora, da Europa para Estados Unidos, para Las Vegas, para America's Got Talent. Como é que foi essa caminhada? A minha história foi assim, Brasil e Europa. Da Europa, eu fui para a Austrália. Fiquei 6 anos na Austrália, com o Great Moscow Circus. Foi lá dessa vez deu certo. Dessa vez deu certo, graças a Deus. E deu certo. Fiquei 6 anos, de tanto que foi tão bom.
Um país maravilhoso, adoro. A companhia era uma companhia russa, né, o Moscow Circus de Moscou. E lá eu comecei a praticar o meu número de arremessos de faca. Por quê? Eu tinha aprendido a técnica quando eu tinha 12 anos de idade. Mas eu nunca gostei, cara. É incrível, porque no Brasil, ou era o índio ou o cowboy. Não sei se você deve ter lembrado nessa época. Não tinha... Eu falava, pô, uma técnica super difícil, muito perigoso isso aqui, mas a maneira que o pessoal apresentava o número, eu não curtia, entendeu? Então eu deixei de mão. Eu aprendi a técnica, eu aprendi a lançar, mas nunca mexi com isso. Assim, agora que eu comecei a pensar que né? o índio é... Lembra? Até no Beto Carreiro tinha uma parte de fazer os índios, né, os Comanche e tal. Beleza, eu esqueci disso. Eu fui para a Austrália, eu fazia a magia lá, que eu sou mágico também, ilusionista. Mas não é possível, cara. Pô, tá vendo? Fazia um malabares. Você não trouxe nada pra gente fazer uma... Pô, nada, infelizmente não. Eu deixei isso aí pra lá. Até o final da entrevista eu vou descobrir que é jogador de futebol, cara, que ele é ator de novela. Já fiz meus golzinhos, não vou negar não. Qual é teu time, filho? Você não vai gostar, é São Paulo. São Paulo tá na final com o Flamengo agora, da Copa do Brasil. Infelizmente eu não acompanho nada do Brasil. O meu dia a dia é tão ocupado, porque tem academia, né? Tem que cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar do treino. Então eu não acompanho mais. Bom, mas volta Bom, de qualquer maneira, eu não gostava, eu achava um número muito fraco. Então eu larguei mão, fiquei com as motos que me levou para a Europa e para a Austrália e falei, quero fazer um negócio onde não tem muita competição, porque na verdade o número de faca, o arremesso de faca é um número muito antigo, 2000 anos, sei lá. Mas não tem muitas pessoas que fazem isso como uma profissão. Falei, então vou investir nisso aqui. Pratiquei por 2 anos, troquei o estilo da roupa, troquei a música, fiz um negócio mais moderno. Eu tinha tatuagem, falei, não vou esconder, vou mostrar a tatuagem, já tinha um cabelo moicano. E acabou que eu reinventei um número mais moderno, que daí o Franco Dragoni, o produtor, aquele cara que criou praticamente o Circo du Soleil, né, ajudou a fazer o Circo du Soleil o que é hoje, me chamou para fazer um show em Macau. Então foi Brasil, Austrália, Europa, Europa, China. Nossa, Macau. Em Macau, quando eu estava fazendo um show lá com o Franco Dragoni, o America's Got Talent entrou em contato e falou, seria legal ter vocês aqui no show e tal. Falei, então vamos arriscar. Mostrar para o público, não só da América, né? Porque o bom desse programa para o artista de circo, ou para qualquer artista, é o exposure. Sim. É a recepção, que o seu vídeo pode viralizar. Vão te ver na Austrália, no Japão. Nisso você já estava com a Alexandra, que é sua namorada. Alexandra, então, como é o sobrenome dela? Kiedrovich. Ela é a minha target, né? Eu jogo a faca não nela, em volta. Ela que arrisca a vida dela toda vez. Ela que, na verdade, deveria ter todo o mérito, né? O mérito, porque é fenomenal. É impressionante. A confiança que ela tem em mim chega a ser até... Me dá medo às vezes, porque ela realmente confia em mim mais do que eu confio em mim, entendeu? Eu fiz o programa com uma outra pessoa antes, acabou que eu e essa pessoa a gente não estava mais junto, a gente se separou. Isso o primeiro America's Got Talent? O primeiro. Tá. Aí apareceu a oportunidade da gente fazer... Desculpa te interromper, não? Só para explicar, porque no Brasil não tem o America's Got Talent, né? Cara, o Brasil já trouxe o American Idol, já trouxe The Voice, sim. X Factor, não sei se tem. Que é o mesmo patrão, que é o Simon Cowell. É o patrão, Big Boss. Então o que é o America's Got Talent aqui? Eles têm vários... O America's Got Talent, infelizmente, a franchise dele não saiu no Brasil, mas eles tiveram um programa parecido que chamava o QCT, Qual é o Seu Talento, que era um programa menor, tinha os jurados também, mas não era da Fremantle, não era nessa magnitude que é o Got Talent, né, que é da Fremantle, né? Então já teve alguns programas similares, mas essa franchise do America's Got Talent, que tem na Polônia Got Talent, né, que foi no caso que minha noiva ganhou, tem o Spain Got Talent, tem o Itália Got Talent, tem o Romênia. Então, essa franchise tem em vários países. No Brasil, infelizmente... Se a Globo, se alguém não fez um programa parecido com esse. Eu acho que não rolou. Acho que não rolou de trazer o Got Talent lá. O Got Talent é um programa aberto para talento. Não importa qual seja o seu talento. Música, dançar, cantar. Artista de circo agora está sendo mais reconhecido. Sim. Não era tanto. Eu arrisquei, fiz a temporada 11, 2016 e cheguei na semifinal. Quantos participantes? Era muito... Cara, mais de 2, 3 mil inscritos. Que isso. Eles escolhem 300 para aparecer na televisão
E aí vão cortando, né? Vão cortando. E a gente chegou até na semifinal. E sempre com celebridades ali como júri, Sempre, né? Aquela coisa que nem o Simon foi a primeira vez que ele veio para a América, porque ele era o jurado na Inglaterra. Na Inglaterra, entendeu? Ele veio, fizeram o programa maior, trouxeram os mais artistas famosos e tal. Aí era Heidi Klum, o Howie Mandel, e era a Mel B, né? Do Spice Girl. Chegamos na semifinal, que eu achei que fui até mais longe do que eu esperava. Mas a recepção deles foi muito, muito calorosa com a gente, foi muito legal. Sim. E de boa, abriram muitas portas aqui pra gente nos Estados Unidos. Sim. Que eu teria que ter voltado. A intenção era vir aqui e ir para Dubai. E aconteceu que as portas abriram e acabou que eu fiquei aqui nos Estados Unidos mesmo. E aí com isso você começa a fazer um monte de eventos. Aí o pessoal te chama, pô, eu queria que você se apresentasse aqui, eu tô com uma festa de aniversário aqui, eu tô um evento da minha companhia aqui, é o Halloween, vocês têm um estilo assim de vampiro e tal. E aí vai embora. Não, pra quem faz mágica, atira faca, faz o negócio da moto, o que mais? Vende popcorn, como é que fala? Pipoca, vende algodão doce. Cara, no circo, eu acho que o cara de circo, a vida no circo é uma vida muito difícil, porque você tem que a cada 2, 3 semanas se mudar daquele local que você está acostumado ali. Sim. Deixando amigos para trás. Escola, eu cada 2 semanas, uma semana era uma escola diferente. Imagino. A gente sofria um bullying, eu e meu irmão por ser pequenininho, porra, incrível, entendeu? A gente parecia animal ali, o pessoal ficava louco. Uns gostavam, que a gente, o cara do circo, uns já não gostavam, entendeu? É mesmo, tinha isso? Até nossa, eu briguei muito na escola, cara. Caramba. O pessoal vinha atacar a gente, o cigano. Lembra aquele filme que fizeram, o The Greatest Showman, né? Com o Hugh Jackman, né? Sim. Eu vi a minha história ali, o pessoal vinha querer tacar fogo no circo, depende da cidade, entendeu? Que loucura. Não, porque a arte do circo no Brasil é vista como cigano. Não que cigano seja nada de mal, mas é aquela itinerante. O circo chegou, esconde as crianças, que vai roubar as crianças. A única coisa que o circo rouba, diz que fala que o palhaço é ladrão de mulher, né? Aí tem que ter cuidado, mas as crianças não tem problema não. Então tinha muito isso, esse racismo realmente, né? De diferenciado. Uma discriminação. Uma discriminação super grande na época. Agora, para você ver que já tem os programas de televisão e tem o Circo do Soleil e tudo, você fala que aqui nos Estados Unidos fala que é uma artista de circo, o cara porra, cara, o Circo que do massa, que legal. Entendeu? No Brasil, aquela época, agora eu já não sei, porque faz muito tempo que eu não moro lá. Em Las Vegas, o outro que tem no Wynn, no Encore lá, que é o da água. Era o La Reve, que era criado pelo Franco Dragoni também. Impressionante, então, impressionante, cara. Cara, 200 milhões de dólares ali, investimento, entendeu? Aí você, aqui fora e na Europa, você fala que é um artista de circo, pô, tem aquela, nossa, uau! No Brasil já não é assim. Quantas coisas, né, cara? A gente pode falar das profissões mais, o médico, por isso que são valorizadas aqui. No Brasil não é valorizado, mas enfim, isso é outra... É outra história, mas outra conversa. Como eu levanto a minha bandeira da Performing Arts, né, que é aquela do circo tradicional e tal, eu acho que o circo no Brasil, a diferença é muito grande comparado com teatro, música, não tem o mesmo suporte, entendeu? Entendi. Você vê que quando você liga a televisão, passa lá, o Teatro Guaíra hoje vai estar tal. O circo, se quiser aparecer ali, tem que pagar. Entendi. E pro teatro, o balé, é de graça. Que agora tá uma moda também de circo lá, tá muito circo lá. Só onde eu moro na Barra tem 3 circos diferentes. Exatamente, a gente chegou até a conversar sobre isso, eu acho super legal. Então, eu tô fora já tem um tempo. Diz que de uns anos para cá melhorou. Eu agora, depois da pandemia, sinceramente, não sei. Estou planejando uma viagem para lá, o ano que vem, talvez pro lado de fevereiro. Aí eu te falo, vou visitar uns amigos. Então, mas vamos lá. Aí pro segundo America's Got Talent. O segundo foi assim. Tinha diferença de nome? Tem um Extreme? O Got Talent, The Champions, os campeões. Por quê? Porque eles queriam trazer os 50 melhores números, podia ser cantor, comediante, as 50 melhores atrações e trazer de volta. Entendi. Para competir entre eles. Ali a pessoa já era profissional. Sei. E chamaram, a gente teve sorte, e chamaram a gente de novo. Mesmo vocês terem na semifinal, mas vocês foram um dos melhores. O Simon até falou na época, ele falou, olha, a gente convidou você de volta porque a gente achou que você deveria ter ido mais longe do que você foi. Não foi justo. Porque quem vota é o pessoal de casa. Sei. Então se o pessoal de casa gosta daquela menininha ali, que é bonitinha, volta para ela. Na verdade, o programa se torna um programa de popularidade. Sei. Não é mais. Não tem jeito. Não tem como comparar. Certo? O cantor com a tira-faca, o comediante. Então fica ali quem o público se interessa mais. Sim. Então eles chamaram de volta. E aí o que você faz? Você tem que já
mandar o seu nível lá para cima de novo, fazer coisas mais difíceis, mais perigosas e tal, tal, tal. Porque eu já tinha feito a primeira temporada com a minha outra partner, eu já estava com a Alexandra. A Alexandra me ajudou a treinar, me preparou o número comigo, as atrações, fiz esse tiro de trás, eu fiz uma parada girando bem Esse quadro que você fez no primeiro e no segundo era de tiro. De tiro e facas. Essa é a minha habilidade. Então eu voltei fazendo as mesmas coisas, mas num nível mais difícil, mais perigoso. Um step up, né? Isso aí é um negócio de flecha, mas parece Isso aqui ele tinha até cobriu aqui vindo para cá, porque parece uma metralhadora isso esse aqui negócio. é uma besta, né? Uma balestra. Posso segurar aí rapidinho? Pode. Deixa eu mudar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o tamanho disso, bicho. Olha isso aqui. Você anda na rua com isso, fica parecendo que você tá Vai preso. Não, aqui não dá nada. Então, eu voltei fazendo o que eu sei fazer, num nível maior. Também já preparamos um pouco de produção, uma roupa, uma coreografia e tal. O que aconteceu? Você falou que ela ajuda porque ela ganhou lá na Polônia. Ela ganhou então lá, já tinha experiência, e ela bailarina profissional, a ideia com música e coreografia. Então a gente montou um negócio meio James Bond, ficou assim, na verdade. Olha só. Entendeu? Eu tirei o paletó, né, tipo, mostrando a tatuagem, tal, o cabelo. Fizemos uma parada muito legal. Mas eu fui assim, sinceramente, cara, eu falo, olha, só de estar aqui já foi uma oportunidade. Já é um prêmio, né? Pô, 50 melhores, já teve mais de 1000 atrações. Escolheram 50, eu tô aqui. E quando a Heidi Klum falou, nossa, vocês são demais, eu estou me sentindo de uma maneira muito diferente, levantou e bateu a mão no botão, cara. Pô, eu caí no chão e comecei a chorar. O Golden Buzzer, para explicar, ele não é o cara que ganha tudo. Ele é o quê? O Golden Buzzer é como se fosse uma aprovação. A cada audição tem um certo número de números, no caso 12 seria, que se apresentam naquele dia. E desses 12, se tiver alguém que eles falam que foi excepcional, acima da média, tem uma chance de ganhar o botão dourado. Só que é só uma chance. Se você for o primeiro número ou o último, é uma chance. Então, quando ela vê um negócio que ela fala, cara, isso aqui foi acima da média, vamos recompensar. Pum. Aí começou a chover aqueles papelzinhos dourados, cara, eu caí no chão assim. Porque eu acreditava, entendeu? Eu sou um cara que eu acredito muito na visão, você visualiza. Se você visualizar aqui na tua mão, cara, eu acho que acontece. Com certeza. Tem pessoas que não acreditam nisso. Eu aprendi isso. É o pensamento. É o pensamento. Né? Você atrai aquilo que você coloca no universo. É isso aí. Eu tinha sentido isso. E aí, o que aconteceu? Uma parte muito interessante, porque a Heidi Klum gosta muito do que eu faço, ela já tinha falado antes. A minha irmã estava assistindo na plateia. E a minha irmã, infelizmente, ela teve um acidente. Ela fazia um número aéreo, igual a minha noiva faz. Ela caiu de cabeça. Nossa Senhora. Uns 12, 15 metros de altura. Ficou em coma 2 meses. Meu Deus do céu. Quase morreu. Ainda está numa cadeira de roda, está tentando achar um tipo de terapia. Ela teve um stroke, não sei como é que fala, derrame cerebral. Derrame, Entendeu? E aí eu dediquei o número para ela. Pô, que legal. Então aquilo, entendeu? Foi emocionante, marcou muito para mim, entendeu? Eu falei, pô, foi ótimo. ótimo. Na plateia assistindo, você falou? Não, a plateia, o teatro aqui na Pasadena, lotado, o pessoal de pé, chorando, batendo palma, gritando. Eu achei, pô, isso foi fenomenal. Abriu mais portas para mim quando chega ao trabalho, né? Pô, o Golden Buzzer, eu quero que esse cara venha fazer o meu evento aqui. Mas eu ia te perguntar isso, o que o Golden Buzzer traz? Porque, pô, imagina, se ir para semifinal já foi para aquilo, imagina... Exposição. E me mandou direto para a final. Porque você ganha o Golden Buzzer, vai direto para a final. Direto para a final. Você pula ali uma etapa. E, pô, na televisão toda hora, o pessoal aqui de Las Vegas, representando Las Vegas, vem fazer entrevista com a televisão aqui. Pô, e mostra em 134 países, se eu não me engano, esse programa. Então, pô, eu viajei 40 países, estive em 5 continentes, entendeu? Fazendo esses números aí, me apresentando com isso. E também, eu tenho que ser bem sincero, pela exposição do programa mesmo, entendeu? Porque o pessoal às vezes já sabia o que eu fazia. Né? O vencedor do Golden Buzzer. É um negócio especial, entendeu? Fui me apresentar em Dubai, Abu Dhabi, Indonésia, Paris. Já tive em todos os lugares por causa desse reconhecimento. E eu falei, pô, beleza, agora tô de boa. Eu vim aqui e eu queria mostrar para eles que eu tinha capacidade.
Fiquei tranquilo, segui minha vida, entendeu? Quanto tempo tem esse daí, o que você ganhou primeiro? 2019. 2019, tem pouco, foi antes da pandemia. 2019, entendeu? Ganhei o Golden Buzz. Eu estava até na Austrália fazendo um tour lá, quando fizeram o Air, porque foi gravado, pré-gravado. Porra, onde eu saía na rua, o pessoal me reconhece, entendeu? Na Austrália, entendeu? Barato. Aqui, eu vou no mercado, o pessoal me para, eu vou no cassino lá em Las Vegas, vai tirar uma foto com a gente e tal. O pessoal, assim, no aeroporto, todos os lugares. Eu acho fenomenal. A exposição, que para o artista é importante. Agora, eu não sabia que era tão grande. Eu fui acreditar e realmente saber como é que é, uma vez que você está aqui. Caramba. Então, o que aconteceu? Eu fiz a primeira vez, semifinal, fiz a segunda vez, final e o botão dourado. Então, aí veio... Beleza, tô de boa. Tava de boa. O que aconteceu? Vou ver se meu irmão entra. Consegui fazer meu irmão fazer uma audição. Meu irmão faz número aéreo também. Ele Então, foi... como se fosse um teste lá, né? Fazer Você um tem teste que ver se eles vão querer que você faça parte do programa. Sei. Mas o que ele fazia? O teu irmão era... Meu irmão trabalhava com o Circo do Soleil durante vários anos. Ele ficou anos depois, ele foi para... Já era profissional. E... Tá vendo aqui, ó. Tem um cachorrinho invadindo essa aqui é minha o princesa. cenário aqui. Minha princesinha. Ele chegou ao top 5, pô. Meu irmão é fenomenal, é um dos melhores na área dele. Olha. Quando ele foi, você vê como é que é, né, cara? A gente brasileiro, aquele jeitinho brasileiro nosso, de sempre fazer um pouquinho a mais, sem reclamar, com vontade, com garra. Alfredo, teu irmão tá na final. Você não quer fazer um guest performance com ele? Fazer alguma coisa junto com ele? Só pra vocês e a Bisha Briggs, a cantora. Falei, na hora, já me chamaram de novo. Não com pintino, nada, só pra fazer uma apresentação ali. Sim. Bum, fui de novo, entendeu? No programa, já tô ali, mais exposição. Comecei a fazer o programa... Virou uma figurinha carimbada lá no Então, programa, por quê? como Porque dizem. não tem muita gente que faz o que eu faço. Da maneira que eu faço é só eu, Sim. entendeu? O que aconteceu? Juntamos a habilidade da Alexandra de flexibilidade com a minha de atirar a faca e dar os tiros com a flecha. Fizemos uma parada muito única. Então eles falaram, a gente quer vocês de volta aqui. Beleza. Aí o que eles fizeram? Veio a pandemia, infelizmente, cara, parou. o mundo do circo foi o primeiro a parar e o último a voltar. Foi 2 anos ali difícil. Também de artista, de cantor. Tudo de que teatro, foi entertainment foi complicado. 2 anos ali parado. O que a gente começou a fazer? Começou a fazer TikTok, começou a fazer social media dentro de casa, cara. Eu atirando, ela fazendo, se pendurando no teto da casa. Os cantores faziam live, vocês estavam fazendo números ali. Entendeu? Para não parar, por quê? Porque não pode perder habilidade. Sim, claro. Demora tantos anos para aprender uma coisa e se você ficar parado, você perde, o corpo esquece. Sim. Beleza, começamos a fazer isso. A pandemia acabou, o América Got Talent falou, olha, a gente vai fazer um show em Las Vegas live. Começamos a fazer o show com eles. Para promover o show, voltamos de novo, fizemos outra performance com o América Got Talent, com o Duo Transcend, que foi um casal de trapézio. Fizemos junto, quer dizer, voltamos mais uma vez no programa, como convidados, mais exposição. Claro. E tava tudo indo bem, eu tava tranquilo ali. Eu falei, cara, eu acho que pra mim aqui tá legal do jeito que tá. Até que eu recebi a ligação, Alfredo, vamos fazer mais um Got Talent. Dessa vez é o America Got Talent Extreme. Extremo, números perigosos. Você quer ir, que eu sei que você faz o Globo da Morte. Que é o que você pensava quando você era novinho, que era o circo, que, era falava, o que eu queria, aqui. exatamente. Eu estava esperando esse momento. Tudo acontece no momento certo, entendeu? Não adianta você... O universo. O universo dá volta e o karma também tem isso também. Eu falei, cara, eu acho que vai dar para fazer sim. Eu acho que vocês criaram esse programa para mim, hein? Eles davam risada. Vocês criaram esse programa para mim. Eu acho que agora vai. Agora vai. Porque é o Alfredo Silva Cage Riders, né? O piloto da jaula. Cara. Eu não chamo de Globo da Morte, né? Aí o que eu fiz? Convidei uns amigos de Las Vegas. Eu ia trazer do Brasil, mas por causa da Covid estava muito difícil. Exames de Covid para viajar. Nossa, uma dificuldade. Arrumei uns amigos aqui em Las Vegas que queriam fazer parte comigo, do meu grupo. E o que eu fiz? Em vez de ir lá só com o Globo da Morte, eu levei o Globo da Morte e levei o FMX, que é o freestyle, que é os caras que pulam com as motos. Que é o que eu te falei que eu vi lá no Circo Aymar. No Circo Amar. Né? Circo Amar. O Circo Amar, que é do nossos amigos aí, do Stebanovich, um abraço para eles. Nossa, um amigo absurdo aquilo ali, cara. Também é uma loucura. Então o que eu fiz? Falei, agora eu vou colocar, vou apostar todas as minhas fichas nisso aqui. Uma vez não deu, segunda vez bateu na trave, a terceira vez vai. Fomos, fizemos o globo com 3 motocicletas dentro e 2 caras pulando por cima. E um deles fez o salto mortal, entendeu? Aterrissamos, terminou a apresentação, cara, o pessoal em pé.
O Terry Crews. Esse foi o Terry Crews, O é isso Terry que eu ia Crews falar. veio e ele me deu o Golden Buzzer. Cara, o Terry Crews Falou, Alfredo, demais, cara. o programa tem a ver com você, cara. A gente faz esse programa para pessoa igual você, assim. Você é o espelho, você é o que a gente está procurando. Então, para você, meu irmão, vou te dar. Every time I see you, it is the definition of what this show is. I'm giving you the golden buzzer, my man. Pô, cara, aquilo ali foi... Nossa, porque é treino, é acidente, é situação financeira, é pandemia, viajar, não viajar. Você não sabe o seu futuro, porque até ali estava tudo parado praticamente, entendeu? Você ganhou uma oportunidade dessa, me mandou pra final. Aí eu falei, beleza, vamos pra final. Mas pra final agora a gente vai ou go big ou go home. Nossa Senhora. Vai tudo, apostar Isso é tudo. uma loucura. 4 pilotos dentro do globo, um globo bem pequeno, e 4 pilotos por fora, pulando por cima do globo, e mais 2 pilotos de rua com as motos pesadas, fazendo zerinho, empinando a moto. Cara, eu vim com uma apresentação, eu não vim com um ato. Eu vim com um show. Você não veio com números. Eu não fui com um número, entendeu? Eu já pensei já também as experiências de ter sido uma vez, 2 vezes. Sim. A música que nós escolhemos, o outfit que a gente estava vestindo, os efeitos pirotécnicos, a sequência, um vai agora, um vem depois. Cara, foi tudo programado por mim e eu falei, eu acredito. Eu perguntar, você que Sim, criou o negócio. eu criei tudo, minha mente. O que eu tenho aqui, eu passei para televisão e eles foram capazes de, claro, com a ajuda dos técnicos, dos produtores, eles falaram, Pedro, vamos filmar daqui, vamos pular daqui, faz agora, tá muito escuro, entendeu? Foi um grupo ali, effort. E se apresentamos e o outro finalista foi o Wills, é o rapaz da cadeira de roda que trabalha no Nitro Circus. Ele louco, aquele cara, meu. Ele desce daquelas rampas e pula de cadeira de roda. Que doideira. Só dele ter descido ali aquela cadeira de roda. Ele fez o front flip na primeira edição. Nossa Senhora. Ele ganhou o Golden Buzzer, passou, foi direto pra final. Eu ganhei meu Golden Buzzer e fomos pra final. Na final ele queria fazer o backflip. Pô, com a cadeira de roda? Com a cadeira de roda. Ele nasceu com um problema, né, físico sim. e tal. Fez a primeira vez e pau, caiu. Cara, a gente ali fora, ai! Porra, deve ter sido um impacto como fenomenal. Artista, você vendo ali, você Você fica vê, pensando, você se fosse fica eu, pensando. Aí ele vai e subiu de novo, cara. Ele sobe, entendeu? Não sei quantos degraus lá em cima. Aí o cara leva pra ele a cadeira, ele vai. Vai de novo? Não precisa de novo. Não, vou de novo. Foi de novo, cara. A gente ele torcendo ali. A gente tá competindo, mas a gente é muito humano, porque a gente sabe que ali não pode ter um erro. Claro. Pô, o cara já não tem os movimentos das pernas. Quebrar o pescoço ali o cara casado, tinha família, tudo. Sim. Ele foi. De novo, cara. Caiu. Nossa, cara. Aquele momento eu já tava, não vai de novo, bicho. Por favor. Você vê... Não é nem por ganhar ou não ganhar. Não é nem por pra não ganhar, fazer. é um negócio realmente, cara, porra, é diferente aquilo ali, entendeu? Você tá ali, você vê a expressão facial, o corpo dele, entendeu? Aí o programa falou que infelizmente só tinha 2 chances, né? Pra ser fair. Porque é uma competição, a gente não pode ficar ali até ele acertar. Tudo bem, aí depois foi a gente. Aí quando a gente veio, velho, e eu sou assim, eu coloco o capacete, eu coloco a roupa, quando anuncia o meu nome e coloca a música, eu me transformo. Entra em transe. Eu viro um Superman. Naquele momento, a minha autoestima é tão grande, cara, eu acho que eu posso até voar. Eu não tentei, porque se eu tentar, capaz que eu conseguir. Porque se eu entrar duvidando, será aí dá merda, entendeu? Não pode falar merda aqui? Não, pode falar o que então quiser. Deu merda. Não tem problema. Dá merda, entendeu? Aí fudeu. Fudeu, porque você não tá... Eu sou 100%, entendeu? Eu sou confiante. Se eu falar pra você, ó, vou fazer assim agora, eu vou e faço. E eu falei, galera, agora é a nossa hora. Agora nunca. Vamos botar pra quebrar aqui. E se divertir, que é o mais importante. Falei, let's have fun. Claro. Vamos se divertir. É isso aí. A música tocou, pá, 3 motos, pum, pulou por cima, por baixo. Aí quando entra a 4ª moto, os caras falam, não tem espaço. O Travis Pastrana, que é um dos melhores... É muito louco isso. Cara. Aquele cara, ele é um stuntman vivo. O cara é fenomenal. Ele era um dos jurados. Nossa. E a gente ficava assim, como a gente vai impressionar aquele cara? Aquele cara fez double backflip com a motocicleta. Foi o primeiro a fazer. Como você vai impressionar um cara daquele calibre ali? Falei, vamos que eu tenho certeza que com o nosso jeitinho aqui, música e energia, sabe? Tem que vender também, sabe? Claro. Você tem que saber ser aquele showmanship, né? Fizemos, cara, quando as motos param,
pessoal vai e fica de pé, vai à loucura, velho. Acelerando a moto, peguei e joguei o capacete pra cima. Esse foi que o Simon deu uma entrevista dizendo que foi assim, um dos momentos mais... Ele teve 5 heart attacks. Ele falou, quase tive 5 ataques do coração em uma apresentação só. Ele falou que, olha, não sei se tinha como vocês fazer melhor do que isso. E não tinha mesmo. A chance de dar um acidente ali, fazer uma cagada ali, era grande. Cara, e às vezes é milímetros. É questão de um split second. Foi o que aconteceu com o cara, entendeu? Ele tentou o melhor dele ali. Caiu 2 vezes. A gente tentou o nosso melhor. Então não é que a gente foi ali também, se der, deu, se não der, não deu. Eu falei, cara, ou é agora ou nunca, porque não vão me chamar de novo. Entendeu? Então fomos lá, beleza. Aí chegou. E você foi o cara que mais foi no American Gun, não foi? Cara, eu acho que eu fui a única pessoa, com certeza o único brasileiro, a participar 3 vezes do programa. Tem um brasileiro que ganhou agora, né? Ganhou o Golden Buzzer. Ganhou o Golden Buzzer, né? Gabriel... ele ganhou, ficou conhecido, falava. Henrique, cantor, né? Ganhou da Sofia Vergara. Parabéns, cantou demais, hein? Nossa, representa o Brasil, né, cara? Eu fico emocionado. Demais. Fenomenal. E naquele palco ali, você sabe que já teve os melhores artistas ali. Então você sabe que se você ganhar um Golden Buzzer é uma coisa fenomenal. Se você ganhar 4 sim, já é fenomenal. Porque a maioria da galera ganhou o vermelhinho lá, o X, né? Então, quando eu fui e falei, cara, agora o que a gente tinha que ter feito, tá feito. Tá na mão deles aí. Aí votaram. Não sei como é que funcionou a votação, como foi. Aí o Terry aqui no meio, o Wills aqui, a gente aqui. E o ganhador do Got Talent Extreme a frase na hora. Cara, e aqueles segundos parece horas, cara. Terry, cara, vamos morrer do coração aqui, cara. Eu colocava a mão na cabeça, eu olhava pra cima e falava com Deus, será que é agora? Essa sensação que o pessoal tem do Big Brother lá no Brasil, que é uma loucura. Não é? É mais ou menos. Milhões, porque não tá na tua mão mais. O que eu tinha que ter feito, eu já fiz. O trabalho foi feito bem, mas eu não sei se eles valorizaram da mesma maneira que valorizaram o outro. Então você fica, tá fora das minhas mãos. Aí quando ele falou, é o Alfredo Silva, nossa. Cara. Alfredo Silva Street Eu já tinha visualizado aquilo, eu sabia que aquilo ia acontecer, não naquele momento, sabe? Então, fazendo o que eu saí do Brasil fazendo, que é o Globo da Morte, foi a primeira paixão minha. Tá entendendo? Que tudo tem um porquê. E na adrenalina que você queria, aquela na coisa adrenalina. do medo. Aí o Simon perguntou, o que você vai fazer com $500 mil? Porque a temporada... Eu ia perguntar isso da premiação, porque... A temporada ela é 1 milhão. Essa segunda temporada que eles fazem é $500 mil. Eu falei, cara... $500 mil agora? Nossa, seria ótimo, mas não é isso pra mim. É representar o nome da minha família, representar o Brasil, é a honra, entendeu? Tem várias coisas por trás disso, porque não é só o dinheiro, porque tudo bem, dinheiro é bom, todo mundo gosta, mas o dinheiro acaba e o seu nome e o que você fez na história fica de inspiração para as próximas gerações, entendeu? Então é isso que eu quero. Isso é tão bom para quem é brasileiro, para ver um negócio desse, cara. E é pouco valorizado. Você sabe o que eu quero e o que eu gosto? É, por exemplo, uma criança aí, sei lá, um moleque de 15, 16 anos. Pô, cara, eu queria ser um trapezista. Tudo bem, eu quero ser um futebolista, quero ser um jogador de basquete, quero ser ator, youtuber, né? Mas ninguém fala, pô, eu quero ser igual esse cara aqui. E se eu conseguir tocar no coração de uma pessoa, não que a pessoa queira fazer dinheiro dessa maneira, mas se interessar pela arte, né? A praticar. Eu que sou do futebol, a gente sempre brinca que é o seguinte, tem esportes que tem épocas, né? Então teve uma época do Guga, às vezes tem um ídolo, né? Que faz a garotada querer jogar tênis. Agora o UFC, todo mundo queria ser lutador do UFC. Então agora é youtuber. Então assim, eu espero que de repente essa entrevista também, alguns quadros que você faz, que também incentive, né, cara? As pessoas, porque, cara, isso é um negócio... A gente de circo chama que o circo é a mãe de todas as artes. Eu vou te falar o porquê. Porque você entra no picadeiro, você é um caráter. Você está atuando. Sim. Depende do que você faz, você tem que saber cantar. Aí você tem que ter a sua disciplina, que é ou manipulação, malabarista, jogar faca, ou acrobacia, ou contorcionismo, ou trapezista, que é, em cima disso, mais difícil ainda, a disciplina. Então você tem que ter a arte de atuar, dependendo dos números. Tem vários números que a pessoa canta também, e mais a arte do circo. Então você tem que ser um artista completo ali. Até fazer mágica. Até mágica. Até fazer a mágica. Agora, vem cá, porque desses todos os programas, tudo que você falou daqui dos Estados Unidos, acho que o único programa do Brasil que você fez mesmo foi o da Sabrina Sato, né? Que você fez. Cara, um negócio muito interessante, porque eu recebi a ligação do programa dela. Já tirador de faca, né? Me convidando para ir fazer lá um programa. O programa foi basicamente sobre mim. Fiquei lá
durante o programa inteiro e cada quadro a gente fazia uma coisa. Que a Jojo Todinho tava lá Jojo também. Todinho, dei chicotada na Jojo Todinho, entendeu? Atirei flecha nela. A Sabrina não fiz nada com ela porque ela estava grávida na época, né? Então a gente tem que ter um semancolzinho, falar, não vamos arriscar. Mas ela deu o maior suporte, né, para a arte circense e pelo meu trabalho, pela reputação, foi super, super legal. Isso é uma parte muito legal do meu trabalho, viajando pelo mundo, já viajei mais de 40 países, a gente chega a encontrar os ídolos, as celebridades. E até de se apresentar para elas, entendeu? Então você fica, pô, que legal, eu nasci querendo conhecer essa pessoa ou assistindo o filme dela, agora ela tá me assistindo aqui. Você estava me contando da Angelina Jolie, né? Nossa, Angelina Jolie que você... fenomenal. Como é que é a história da Angelina Jolie? Você estava na Austrália? Foi na Austrália, então. Eu tava no office do show ali, eu ia pedir os ingressos com os amigos, com o gerente. Aí veio uma pessoa onde comprou o ingresso e falou, uma pergunta, se tiver tem uma entrada VIP... Aí o manager falou, VIP é aqui. O cara falou, não, mas eu tenho uma pessoa like VIP. Ele falou, não, mas o VIP é aqui. Ele falou, não, você não está entendendo. É VIP. Very, very important. Nossa senhora, achei que fosse só no Brasil, tinha um VIPão. Não, agora tem. Por quê? Porque é um nível diferente. Aí ele falou, depende para quem for. Aí ele saiu para conversar, eu nem escutei nada, peguei meus ingressinhos lá. Tô atrás da entrada do circo, me preparando para entrar, dando uma relaxada, gosto de respirar, torcer o pescoço, né, desestressar um pouquinho. Vem um carro assim, dessa Angelina Jolie com os filhos. Nossa. Pô, que legal, cara. Vou ficar aqui, né? Veio, deu oi, apertou minha mão, conversamos, tipo, uns 10 minutos ali. Uma simpatia de pessoa muito bonita, muito educada. O show começou, beleza, fui lá, fiz o malabarista. Aí fiz arremesso de faca. E fazia o Globo da Morte também, fazia 13 apresentações. Senhora. Durante o Globo da Morte, é o último número, a atração maior do espetáculo. Eu parei a moto, eu era o último piloto a parar, e eu, do lado dela aqui, eu vi ela levantar e se retirando, né? Porque se ela ficar até o final ali, né, cara, o pessoal aglomera em cima, fica desconfortável, né? Aí você pensou, pô, não gostou. Não, já veio o paparazzi, cara, tinha visto os paparazzi em cima da árvore, batendo foto dela, ela querendo passar um tempo legal com a família ali. Imagino. Aí eu fiz a final, fiz o meu trabalho direitinho e corri lá fora ver se eu conseguia ver ela, né? A intenção de tentar bater uma foto. Aí eu falei pra dona do circo, falei, Mari, pô, gostaria de ter batido uma foto com ela. Ela falou, que pena, ela já tá indo embora, ela falou que tá com pressa. E o carro dela passando assim, ó, uma van branca. Aí eu peguei e fiz assim, tchau. Cara, ela parou o carro, abriu a porta, desceu e veio bater uma foto comigo. Pô, que legal, né? Eu todo suado, a foto até um pouco fora de foco, porque a dona do circo ficou de cara que ela fez isso, entendeu? Parou, desceu, bateu uma foto. Então, cara, eu falei, pô... E ela falou assim pra dona do circo que eu fui a melhor parte do espetáculo. Olha só. Isso pra mim, entendeu? Da Angelina Jolie. E eu sei que ela gosta de faca também. Melhor foto que é só aquela do meu pai que você tirou lá nas Vegas. Nossa, nem me fala. Só que aquilo ali foi uma furada danada. Foi mesmo? Um jogo legal, mas não, o jogo, né? Nossa, a furada, você lembra? cara. Não sei como a gente não se conheceu lá. 2016, isso? 2016, a gente morou lá 4 meses. Pô, que legal. Então, um amigo meu falou, vamos ali ver o Ronaldinho jogar bola? Eu falei, vamos. Adriano também Mas eu não sabia quem ia estar lá. É. Eu tinha chegado de uma viagem, que eu estava na Europa, vim no mesmo dia, falei, vamos lá. Encontrei teu pai saindo, cara. Foi a melhor parte pra mim. Quando você mandou a foto, eu vi a credencial, falei, meu pai é muito fã do teu pai. Meu pai, nossa, ele adora. Eu falei, vou bater uma foto aqui e mandar pro meu pai. Bati a foto. São Paulino. E ficou guardado nas minhas favoritas. Sempre tá ali. Aí à noite fui, tava o Ronaldinho na balada brasileira. Encontrou o Ronaldinho. Tocando um sambinha ali, bebendo um goró. Rolê aleatório, como cara, fala, é o que eu falo pra você. Aqui fora, você tem uma exposição aos seus ídolos diferente. Entendeu? Você vai no cassino aqui, eu tive no MGM, eu vi o Anderson Silva, o Minotauro. Tenho foto com todos esses caras, entendeu? Aqui, pô, coisa que é difícil no Brasil, porque o pessoal aglomera e... O brasileiro também é um fã mais caloroso. Porque não tem acesso, às vezes, também a tanta gente assim. Pois é. Mas peraí, falando nisso, eu tenho que dizer que tem uma que ninguém sabe, que você fez, que você me contou hoje. Não sei, tem que ver qual que é. Não, você disse que ninguém sabe, porque na época não podia, né? Mas você dirigiu uma pessoa de moto no Coachella, pô, conta essa daí, cara. Conta essa daí. Pode contar? Pode contar, agora pode contar, agora já não estou mais lá. Não vai perder o emprego. Não, pô, já tava... Foi o seguinte, eu tava no show aqui em Las Vegas, no show do América Got Talent mesmo. Foi mal aí, galera, desculpa aí. Recebi uma ligação do meu amigo Clay Tarcisano. O Clay é produtor do Luan Santana, sim, da J-Lo, da Anitta. Alfredo, a gente vai fazer um show no Coachella aqui
e precisamos de um motoqueiro para fazer a parte do mototáxi. Ela entra no show de moto. Sim. Falei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pular? Eu tenho que fazer um mortal com a moto? Não, nada. Você só tem que entrar e deixar ela e sair. Aí eu falei, pô, mas tem que contratar eu? Ele falou, não, a gente quer um piloto profissional por causa da seguração, do Coachella, o artista. E o palco muito curtinho, eles estavam com medo da pessoa vazar e cair em cima do público, entendeu? Falei, pô, cara, que dia que é essas datas aí? É tal dia, tal dia. Falei, acho que eu tô ocupado. Tô num outro trabalho. Tô num outro trabalho aqui. Falei, peraí, deixa eu ver, é pra vocês? É pra Anitta? Então vou dar um jeito. Aí eu peguei o telefone, não tô me sentindo bem hoje, hein? mandei um sick lá, mandei um call sick. Espero que isso não traga problema. Já foi, agora sim. Mandei um call sick lá. Pô, não tô muito bem hoje, tá? Direto para Palm Springs aqui pro Coachella. Meteu o capacete para cobrir o moicano. Eles queriam que eu tirasse o capacete. Eu falei, não, o capacetezinho fechado mesmo. Mas os caras me reconheceram na hora, tatuagem, né? Me reconheceram na hora. Beleza, cara, vamos com a Anitta. Fiz 2 dias aí com ela. Nossa. Entendeu? Um show fenomenal. Coachella, make some motherfucking noise for my homegirl Anitta! Incrível. Representando, né, o Brasil, né? Brincadeira. O Snoop Dogg, né, tava com ela. Eu vi lá. Você curte demais. Pô, né? tá maluco. Não, e eu no picadeiro, ali no palco ali com ela, né, cara? Escutei aquela música batendo que chegava a tremer o peito. E é bom, e pro Brasil também, pra gente que é brasileiro, ver um show daquele foi... Cara, e no Coachella, né, cara, é uma coisa gigantesca, né? Tem o Lollapalooza, mas o Coachella aqui é incrível, Mas né? tem mais uma que é o seguinte, tem o maior festival de circo do mundo, que é o de Mônaco, né? Monte Carlo. Monte Carlo. Que você foi lá e você foi aplaudido de pé e a princesa lá, Stephanie de Mônaco, falou com você, comentou como foi isso, foi uma emoção. Cara, a gente conta essas histórias, é incrível, né? Porque eu até na minha cabeça eu tô aqui fazendo o retrocesso. Retrospectiva, mas parece até incrível. Pô, mas esse cara só... É tudo, não é planejado essas coisas, elas vão acontecendo na maneira que vai acontecendo, claro. A parte mais legal do Monte Carlo foi o seguinte, tem um olheiro, é igual no futebol, o olheiro vai, assiste os festivais, tem um festival em Girona, na Espanha, tem outro em Roma, no Latina, que é na Itália, tem um de Juhai, então o olheiro vai, olha os números e, você quer fazer parte desse ano? E vai te convidando para fazer parte, são 3 horas de espetáculo, então tem um certo número de artistas que eles chamam ali. E eu fui fazer o festival de Latina em Roma, foi o primeiro festival que eu fiz, e o olheiro da princesa veio. Ele me apresentei um dia, foi um dia que não foi a competição, foi só um dia de teste, o público, tudo. Estou tomando café da manhã no hotel, ele vem, Alfredo, posso falar com você 30 segundos? Eu sabia quem ele era, falei, até 1 hora se você quiser. Ele falou, a princesa viu o seu número em um programa de televisão e ela pediu para mim te chamar. E olha a surpresa, você está aqui. Nossa Senhora. Você não quer fazer parte? Foi ela que chamou você. Ela pediu para ele me convidar para fazer parte do programa. Cara, surreal, né? Cara, surreal. Beleza. E eu fui nesse festival competindo porque eu sei que dali tinha essa oportunidade de ir para o Monte Carlo. Sim. Não foi por dinheiro, não foi por premiação, não foi por nada. Eu queria, porque eu faço muito a Austrália e a América e a China, eu não fiz a Europa. Quando eu fui para a Europa, eu era um número diferente lá. Gostaram do estilo, gostaram do perigo, muito perigoso. Então, eu ganhei prata nesse festival de Latina e o convite para o Mônaco. Aí eu cheguei em Mônaco, a princesa, cara, é fenomenal. É mesmo? Todos os ensaios, ela faz parte, ela tá lá. Olha só. Cara. Ela organiza, porque é o pai dela que começou com tudo isso, sabe? E eu batendo papo com ela, uma pessoa super, assim, simpática. Ela chegou a ser casada com um artista de circo. Olha. Que é um dos meus agentes agora, o Adam Pérez. Foi casada por 1 ano e meio, acho que foi. E ela adora circo. E eu comecei a conversar com ela e tal. Falei, pô, legal, obrigado por me ter aqui. E o festival começa. A juria sentada assim na frente, o circo lotado, Mônaco. Eu era o número 6. Dos primeiros 6 números era eu. Aí o show começou, todo mundo se dando bem. Quando chegou a gente, cara, a gente termina normalmente a nossa apresentação com um beijo. Dá um beijo e dá aquele blackout, né? Apaga a luz ali. Quando a luz voltou, cara, que tava todo mundo de pé, cara. Ó, eu chego a me arrepiar. Ela levanta, a galera vai levantando, cara. E eles batem palma assim junto.
Não é aquela palma a cada um. Nossa, foi uma... Na minha carreira como artista circense, uma das melhores É mesmo. que eu já... na minha vida. Ali a galera entende do assunto. É. Tá entendendo? Não é... É uma Copa do É o Mundo. maior lugar, é o mais importante. É o mais importante. E o que aconteceu? Tudo bem, o Stand Innovation é uma parte importante, mas ali tem a premiação. E eu consegui pegar um bronze. Nossa. Era o 45 festival. Então, esse festival que me chamaram era para antes da pandemia. Cancelaram. Que era o 2021 cancelaram. Sei. 2022 cancelaram. Voltaram em 2023, que aí já estava mais tranquilo. Então, 45 edições. A primeira vez que um atirador de faca, chega a pegar um prêmio nessa categoria. Pô, sensacional. Ah, cara, eu olho para trás e não consigo acreditar que as coisas aconteceram dessa maneira. São histórias e são relatos que fazem a gente, nós brasileiros, a gente fica orgulhoso, né, cara? Porque ver um cara como você que sonhou com isso lá desde o início, conquistar tudo isso. Aliás, você vai agora, parece que você tem mais umas viagens, né? Marcadas, graças a Deus, sim. Porque eu quero finalizar perguntando de alguns projetos teus futuros aí que você Sim. tem, que você quer voltar agora também um pouquinho pro Brasil, né? Pra poder fazer Então, a gente chegou coisas lá. Eu consegui, graças a Deus, criar um legacy aqui fora, um nome. Representei o Brasil, já fiz os melhores espetáculos. Mas eu sinto que falta alguma coisa, entendeu? Eu acho que na minha carreira eu já cheguei num nível aonde me apresentar. Claro, vou agora fazer o Moulin Rouge, que é aquele show em Paris, que é fenomenal. Brincadeira. Isso aí, cara. É em Paris, né? É em Paris. Por causa do Festival de Monte Carlo. O dono do show, Uma coisa o legal. Jean-Jacques, estava lá, eles vão assistir. E o meu agente, esse que foi casado com a princesa, perguntou para mim, Fredo, você não quer vir para a Europa? Você gosta muito de Las Vegas? Eu falei, cara, eu gosto de qualquer lugar, mas aqui na Europa, na verdade, o único lugar que eu me interessaria seria o Moulin Rouge. Ele falou, então tá. À noite ele veio e trouxe o dono do Moulin Rouge, o Jean-Jacques, falou, olha, só teve 3 números que eu gostei aqui. Você, aquele outro e aquele outro. Quer trabalhar com a gente? Eu falei, na hora. Então a gente vai fazer uma semana de teste lá agora. Caramba. E se der tudo certo, a gente... Quando é que vai ser isso? A gente vai agora em outubro. Uma semana de Outubro é teste meu em outubro. aniversário. Se você quiser falar com o dono do Moulin Rouge, e se ele prometer mandar 2 passagens, entendeu? Porque minha esposa quer conhecer Paris. Claro, não de foi... primeira classe, A gente né? vai. Não precisa... Cara, Não. eu não tô ligando, Tá cara. bom. Executiva. Qualquer Talvez um. uma econômica ali, mas, entendeu? Mais na frente, Se ele tá. mandar, eu já estou lá Beleza. assistindo você, entendeu? Seria, olha, Eu tô lá, alguma das seria um fileiras prazer, lá. porque ali em Tranquilo. Moulin Rouge ali é um negócio... Pô. Mais de 100 anos de tradição, né, cara? Ali, Cara, vai ser demais. e ali só trabalha ali os melhores artistas. Então, na fase minha de artista, eu acho que eu consegui fazer. Agora, voltar na minha terra natal, produzir um show. Eu tenho várias ideias. Uma ideia, um circo tradicional, um circo familiar, um circo moderno e um circo para adulto, né? Ou uma coisa mais adulta e tal. Então, eu tenho essa vontade de voltar. E se alguém que estiver assistindo esse vídeo aí quiser também entrar em contato, a gente fazer uma parceria. Eu já falei que vamos conversar. Vamos fazer um negócio aqui, Tô porque aqui, tô aí. eu acho que o Brasil, ele reconhece, cara. A pessoa Eu tenho fala, certeza. o Brasil gosta muito das coisas que é de fora, porque tem muita coisa boa aqui fora. Então você vai para o Brasil, leva uma coisa com qualidade, uma coisa diferente, que tem uma história, que faça uma diferença, eu acho que eles abraçam a ideia, entendeu? certeza. Eu gostaria muito de fazer isso, se fosse possível, pegar, ir para o Brasil, montar um show, fazer uma turnê, São Paulo, Rio de Janeiro, ou quem sabe até no país inteiro, No né? país inteiro. Claro. Eu acho que, meu irmão, você não tem noção de quantas pessoas que vão assistir isso vão ouvir, de repente, né, tocar no coração de algumas das pessoas, na cabeça que vai chegar, eu quero fazer isso. Ou conhece alguém, né? Não, mas isso se inspira, entendeu? Na tua história, em tudo que você conquistou, eu acho muito bacana. Queria te dar o parabéns, porque você tem uma carreira Obrigado. sensacional. Se você acha que você ainda não conseguiu, que nem você falou, eu não sei se I made it, né? I made it, yeah. Se eu consegui, você conseguiu, cara. Você conseguiu sei, muito não mais. sei. Acho que agora você ainda vai fazer muito mais coisa aí. Acho que não tem mais nada pra gente fazer aqui agora, né? Então é melhor encerrar, né? A gente falamos de tudo, né? Não falamos de tudo. Esse negócio, eu não tenho. A gente tem que ir embora, né? Acho que não Eu acho que tem um tempinho aí, pra gente fazer. Agora, Não, eu escuta, vim eu aqui... acho que eu queria Escuta, poder dizer, igual a não. Sabrina Sato, que eu tô grávida, mas eu não Não, posso falar isso. Então, não assim, eu tô podemos... com dor de cabeça, cara. A parte mais importante. Eu tô meio doente, eu tô Eu igual vim, você. eu vim de Las Vegas aqui, ser o seu convidado para essa entrevista. Agora você tem que mostrar que você confia no meu trabalho. Vai ter furacão. Você hoje. falou que eu sou um artista bom aí, renomado.
Agora você tem Mas que a provar. Alexandra tá aqui, não, a Alexandra tá aqui, ela pode Vamos ajudar. fazer o seguinte, eu vou fazer uma demonstração com a Alexandra, Tá. um pouquinho, é uma palhinha do que a gente faz durante o nosso ato, e aí vamos finalizar com você fazendo parte do Deadly Games, que a tradução para o português seria Que é o Instagram Jogos seu, Mortais. O Instagram dele lá, tá lá. Segue a Deadly gente Games, aí segue no, a é o Deadly Games, tá? É jogos underscore, é barra baixa, Tá. Deadly underscore, barra baixa Games, que é jogos mortais em inglês. A gente posta vídeos, stories, um pouquinho da nossa vida, um pouquinho do nosso treino, o que a gente come. Agora você não pode escapar dessa. Bota lá Júnior Coimbra 77 para dar uma força também, porque assim, tem seguro, a gente tem seguro de vida, né? Júnior Tem seguro, Coimbra, eu rest tenho in seguro peace. de vida, não faz isso, cara. Madeira aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, Tá bom, vamos ver, se vamos você ver. não confiar na apresentação, a gente deixa passar, mas se você achar que a apresentação aqui que a Tá. gente vai fazer foi legal, De a repente gente... a minha mãozinha, deixa ali, vamos ver. Beleza, Vamos ver. então. Vamos lá. Irmão, Tamo junto. Obrigado hein? pelo papo é nóis. aqui. Vamos lá, vamos Vamos. lá. Agora é a hora da furada que você tá me colocando aqui, né? A hora da Na verdade. verdade, quem vai estar mais no negócio, no perigo é ela, Alexandra Kiedrovic. It's how I'm going to say. Thank you so much for being here. I'm sorry we speak in Portuguese so much, but Now, you translate everything. The reason to me. she's here because she's the most important part. I know. É a parte mais importante. É isso aí. E você olha que você vai fazer a parte dela, hein? Não. Vamos olha lá? Só, isso é discutível ainda porque eu tô com dor de cabeça, tô meio doente. Mas me Isso aqui é explica, pra mim? o que a gente vai fazer aqui agora? Explica A gente não, você vai assistir, eu vou fazer a minha parte e você vai prestar atenção no que ela faz. Tá. E depois a gente conversa. Explica um pouquinho o que ela vai fazer agora. Isso aqui é uma pequena parte do número que a gente faz, eu com a Alexandra, a gente se apresenta no mundo inteiro. Essa é a parte do crossball, que seria a parte da balestra, da besta. E a gente vai fazer apenas 2 disparos aqui, uma pequena demonstração para vocês. Com a habilidade minha e a flexibilidade dela, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Let's go. Good luck. Lembrando pra galera não tentar em casa, hein? Bom, agora esse é um tiro de aquecimento, um tiro mais fácil. Mais fácil. You can go very close to your head, there you go. Gente do céu. Olha, que é isso. Desculpa, a palma pode bater. Sem truques, sem montagem, é habilidade pura, tá? Essa foi o aquecimento. Agora a gente vai fazer um truque agora, um disparo, que eu e a Alexandra criamos. É uma criação dela, na verdade, porque ela usa a flexibilidade dela e contando com a minha precisão. Tá. Gente, na boca, isso É um mesmo. pouquinho estressante, tá? A gente sabe o perigo que tem. Nossa Não tem erro ali, espaço para erro ali quase nenhum. Você viu ali a distância da flecha, não? Cara, que é isso? Realmente ela tem que ser. Quem tem que Nervos de receber. aço. Quem tem que receber as palmas são Ela, porque então palmas for demais, Alexandra. cara. Unbelievable. Ela faz a parte mais difícil. That's a lot of courage. It's a lot of courage, but the thing is, did you pay attention on her? Você viu o que ela faz? Yes. Agora é você. Não, not the same way. Come on. Vamos fazer? Eu falei pra você que. Não, eu posso segurar assim com a mãozinha? You Não, can hold tem with que the ser. hands or no? No, but you don't have to put the leg up. It's okay. You wanna put it in my mouth? Mostra a flexibilidade aí. Não, na flexibilidade não tem? vai mais. Então tá, se alguém puder Não passar um vai. balãozinho vermelho ali pra gente ali, ó, vamos lá. Alex gonna show you Okay. a position close to the face. That one is easy. Actually, Okay. this one is more scary because you see him when he. You Yeah. can see the arrow coming. So grab the balloon. Pega o balãozinho lá. Eu tô aqui, olha. Alex, Não tô please show tremendo, him. não, mas acho que eu vou tremer quando chegar ali. Você vai sentir na pele o que a gente ou ela sente na hora da apresentação, pô. Deixa eu dar uma- me benzer aqui rapidinho. Um segundo. Segura o balão com a mão esquerda. Com a mão esquerda? É isso. E aí você vai fazer assim, ó, cruzar na frente da sua cara, assim. É isso. Like Na this. em cima do seu ombro. Aqui. Põe o balão mais perto do teu ouvido, assim. Mais. Não quer, não é melhor deixar Não, aqui, não, cara. não. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho perto. Mais perto. Aí. Perfeito. Vamos lá? Faz isso, cara. Vamos lá. Respiração agora. Meu Deus do céu. Abre o Faz olho. Tem que abrir o olho. isso. Ai, caraca, eu fiquei surdo, meu Deus do céu. Cara, Jesus Cristo. E aí? Encara? Cara, demais. Vai demais. encarar? Olha a cara da minha esposa, ele quase morrendo. Que é isso, cara? É adrenalina Olha. pura. Adrenalina, eu achei que eu fosse ficar. Olha lá, tá com a mão no peito lá, ó. Já quase que perdeu o marido. Meu Deus do céu, que é isso, cara? Isso é uma pequena parte. Quantos anos treinando isso, cara? pra É ficar muitos assim? anos e a técnica é mental. É treinar a minha mente, porque o meu corpo diz pra mim, não faz.
me protege. É igual você. Você quer se mexer ali, né? Sei. Mas sua mente fala, é perigoso se você se mexer, então fica parado. Aí você fica parado. A minha mente não dispara. Eu tenho que treinar minha mente, que eu tenho a capacidade de disparar e eu sei o que eu estou fazendo. Então é mentalmente. Inacreditável. Eu acabo o número suado, parece que eu fui na academia 2 horas. Mas a gente fica suado, De tô com medo. taquicardia, Taquicardia. repensando minha vida, isso sabe? mesmo. Lembrando aqui, dando uma... Agora presta atenção, quando você for convidar alguém para vir no seu programa, não chama ninguém que atira a faca. Não, Agora, quantos números desses você faz diferentes com ela? A gente faz 10 apresentações na semana. A gente faz o Deadly Games e ela faz a apresentação dela, que é a aérea, acrobática aérea. Então, é 2 apresentações. Então, no caso, seria 10 Deadly Games na semana, com mais 10 delas, são 20 apresentações na semana que a gente faz. Caramba, são vários números que eu tô falando assim, muito... Tem a parte da faca, tem a parte da flecha, tem a parte do chicote, tem a parte da prancha rotatória, que gira de cabeça para baixo. Isso é uma pequena demonstração para vocês verem o que é. Quer ver mais? Segue a gente no Instagram aí. Gente, o trabalho desse cara aqui precisa ser valorizado demais, sensacional, meu irmão. Obrigado. Sem palavras. Obrigado aí, Eu cara. te espero no Brasil lá. Com aí, certeza. a gente vai lá. Vou botar um pessoal da minha família aí, vou botar alguns amigos queridos aí para você fazer isso que você fez comigo aqui. E você aí, tem um balãozinho aí? Coloca na boca e vamos dar um jeito. Pois é.